Olha só, gente, vamos fazer agora uma esmaltação em gel clara. Ó, aqui eu já fiz, a minha estrutura já tá toda pronta, a área da minha cutícula também. Lembra que eu falei pra vocês que sempre que forem fazer uma finalização com um selante mais colorido, com uma esmaltação, sempre tem que fazer aquela profundidade na cutícula, ok? Antes de começar a minha esmaltação, eu sempre lavo com o meu prep para tirar o máximo dos pozinhos de lixamento. Já coloco aqui a minha plaquinha e o meu pincelzinho fino. Antes da esmaltação, eu sempre limpo as cerdas do meu pincel, por quê? Pra gente já deixar ela mais macia, né? E também tirar algum resquíciozinho de esmalte antigo que possa ter aqui, ó. Ok? Aqui eu tô utilizando o nude rosé da Volia, que é de camada única, mas eu vou aplicar ele como se fosse de 2 camadas para poder explicar para vocês como que funciona. Já coloquei a minha gotinha. E aqui, ó, peguei bem pouquinho esmalte para explicar como se ele fosse de 2 camadas, ó. Aplico a primeira pincelada central. Vou até o arco da cutícula, abrindo o meu pincel em leque e puxo, esticando muito bem o meu produto. Completo as laterais da minha estrutura, tudo sem encostar na pele. E assim como a esmaltação escura, a clara também não pode encostar na pele. Porque uma vez que ela seca, dá muito transtorno para tirar, ok? Ó, vou lá na minha gotinha, tá vendo só? E vou preencher o arco da minha cutícula, encaixando essa esmaltação lá por baixo, onde a gente deu aquela profundidade, ó. Preencho as minhas laterais e puxo. Do outro lado a mesma coisa, ó. Preencho as laterais e puxo. Esse arquinho que ficou aqui, ó, eu vou esfumar para preencher, ó, essa falha. E puxo muito bem esse produto, principalmente aqui nas laterais antes de levar na cabine, para não correr o risco de ficar com excesso de produto aqui, ó. O esmalte da Volia, ele tem a secagem de 2 minutos. Vocês precisam cumprir esse tempo a cada camada. Por quê? Porque senão ele seca só por cima e por dentro não. Se é um esmalte mais ralo, por exemplo, da DZ, da Liriol, alguns esmaltes mais ralos, aí vocês podem deixar 1 minutinho só na primeira camada e 2 minutos na segunda. Porém, o da Volia não. O da Volia, se for fazer 2 camadas, 2 minutos na primeira, 2 minutos na segunda também, ok? Porque senão ele seca só por cima e depois de 1 semana ele vai começar a soltar a bolha e vai começar a descascar esse esmalte. Então, fiquem muito atentas com relação a isso. E na finalização, o selante também tem que ser a secagem de 2 minutos como padrão de toda a finalização, ok? Saiu da cabine, ó, parte mais fininha da minha espátula, eu vou afastar novamente, ó, o arco da cutícula para abrir espaço para nova camada. Ó, vou lá, bem pouquinho produto de novo, pincelada central, abrindo meu leque, ó, e vou puxando, preenchendo toda a minha estrutura, ó. Completei sem encostar na pele. Vou lá na minha gotinha e vou preencher o arco da minha cutícula. Nesse momento, como é a segunda camada, vocês têm que analisar muito bem, senão vai ficar falhas, ok? Ó, preenchi, já vou puxando aqui na lateral
Do outro lado a mesma coisa. Ó, puxo. E o excessinho que ficou aqui em cima, ó. Venho flutuando o meu pincel, puxando todo esse produto para baixo. Se tiver algum pelinho, vocês já tiram. Ó, bem de pertinho para vocês verem. Tá vendo só? Ó, antes de levar na cabine, dou os últimos retoques. Como é uma unha aqui arredondada, ó, foco aqui nas laterais, puxando pro meio. E estico em toda a minha estrutura. Se fosse uma unha quadrada, a mesma coisa. As últimas pinceladas teriam que ser nas laterais também. Olha lá. Levo para secar por mais 2 minutos pra gente finalizar. Estrutura totalmente seca, ó, para finalizar, abro novamente aqui, afasto o arquinho da minha cutícula. Sempre que vocês forem trabalhar com esmaltação em gel, dê preferência por um selante bem ralinho, ó. Aqui eu tô usando da DayZ, tá vendo que ele chega a cair de volta no frasco, ó, porque a consistência dele é bem ralinha mesmo. Por quê? Pra não ficar aquela selagem grosseira. Então aqui, ó, tiro todo o excesso, dreno de um lado do meu produto, ó, pincelada central, abrindo em leque e puxo. O pincel desse selante também facilita, porque as cerdas são bem macias, então nos possibilita de fazer essa abertura. Ó, completo a minha estrutura, esticando muito bem esse produto. Aqui no caso, como o pincel ele dá, ó, essa possibilidade de abrir, eu já vou encaixar o meu selante lá embaixo, ó, do arco da cutícula, certo? Encaixei lá, eu não vou precisar dar o retoque com o pincelzinho fino, como eu faria se fosse um selante mais grosso. Ó, estiquei muito bem o meu produto, vou levar na cabine por 2 minutinhos pra gente fazer o acabamento final da nossa esmaltação. Olha só, gente, estrutura totalmente seca, tá vendo só? Olha o brilho da nossa luminária que vai até o finalzinho, ó, da unha redonda, tá vendo? Porém, como é uma esmaltação em gel, a gente vai dar aquele acabamentozinho por baixo, ó. Encaixo a minha lixa na estrutura e bem de levinho eu vou passando em toda a extensão, ó, contornando a estrutura por baixo até o ponto zero, ó, nas duas laterais. Somente porque para não ficar resquíciozinho de esmalte escorrido aqui embaixo, porque por mais que a gente passe o pincelzinho antes de levar na cabine, mas sempre fica, ó. E esse acabamentozinho aqui com a lixa, a nossa esmaltação fica bem melhor, mais perfeitinha, ok? Se vocês olharem de frente, de repente tiver alguma pontinha de lixamento, ó, por baixo, vocês vão lá e conserta, ok? Viro o dedinho dela, ó. Não teve degrau de lixamento, por quê? Porque só foi um arrematezinho mesmo. Porém, a gente vai selar essa pontinha na parte interna, como em qualquer outra estrutura. Aqui no caso, eu sempre utilizo o selante transparente. Independente de qualquer coisa, sempre pega no pincelzinho de aplicação, ó. Sem excesso de produto, passo em toda a extensão da minha ponta, olha lá. Viro o dedinho dela, vou limpar com a toalhinha limpinha na parte de cima, para não correr o risco de nenhum escorrido aqui, ó. Viro de volta e vou secar por 1 minutinho pra gente fazer a limpeza final. Olha lá, gente. Esmaltação finalizada.
Tá vendo só? Agora nós vamos entrar com a limpeza. A mesma de sempre, espuminha. Sempre procurem passar a escovinha, ó, em volta da cutícula, em volta da unha, para tirar todo o resquício de pozinho de lixamento. E a hidratação final com o nosso olhinho. Olha lá. E tá pronta a nossa esmaltação em gel na versão clarinha. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.